Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Ítalo Alves e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre educação básica no Brasil. Tem muita coisa hoje sendo dita sobre esse assunto e há muito tempo eu venho acompanhando esse debate bem de perto, porque eu sou ativista pela educação, sou ex-aluno de escolas públicas, filho de professora e hoje, como mestre em políticas públicas, eu consigo ter acesso de uma forma mais crítica a esse debate. Então galera, hoje eu vou contar para vocês o que constitui esse debate de fato, de forma bem concreta. Vamos lá? Esse vídeo está dividido em 3 blocos. No primeiro, a gente vai falar sobre os problemas da educação no Brasil de uma forma bem mais ampla. No segundo, a gente vai estar falando sobre os desafios específicos que podem hoje ser solucionados pela política. E no terceiro, a gente vai falar de algumas soluções para esses desafios e como que a gente pode priorizar a educação básica na política, coisa que não está acontecendo hoje. 3 chocolatinhos e meio. 3 chocolatinhos e meio. A gente não tá falando pra pessoa. Nos últimos meses aqui no Brasil, a gente viu essa pauta da educação tomar os holofotes da política por conta de alguns motivos. O primeiro foram as indicações de Bolsonaro para o cargo de ministro da Educação. Primeiro começando pelo Vélez, que praticamente declarou uma possessão ideológica sobre a educação brasileira e as escolas. E aí veio com várias besteiras, como pedindo para as escolas filmarem os alunos cantando o hino nacional e enviarem um e-mail para o Ministério com esses vídeos e declarando aí uma guerra contra alunos de filosofia e matérias de humanas no geral. E depois teve aquele embate icônico entre o Vélez e a deputada federal Tabata Amaral, do PDT em São Paulo e Movimento Acredito, que tomou o Brasil, né? Se você é brasileiro, você recebeu esse vídeo no seu WhatsApp e você viu quando a Tabata colocou o ministro contra a parede e cobrou dele um planejamento com metas específicas e projetos para a educação, coisa que ele não apresentou depois de 3 meses à frente dessa pasta. E isso ocasionou na demissão do ministro Vélez. O terceiro ponto foram as investidas do Bolsonaro de querer trocar o patrono da educação no Brasil, que hoje é Paulo Freire, por uma pessoa qualquer. Já pensou a gente trocar alguém que tem contribuído com as políticas públicas de educação no mundo inteiro por alguém que simplesmente é admirado, né, pelo Bolsonaro? É um absurdo, não existe. E o quarto motivo e mais recente é o contingenciamento aleatório e totalmente arbitrário dos gastos com o ensino superior. E além disso, a gente tem que lembrar dos cortes de várias bolsas de pesquisa, de mestrado, doutorado e projetos de extensão nas universidades brasileiras. E tudo isso sob o argumento de que as universidades estavam sendo punidas pelas práticas de balbúrdia contra o governo Bolsonaro e de que haveria uma transferência dos recursos do ensino superior para a educação básica, o que não é verdade, porque o próprio governo, na mesma semana, cortou bilhões de reais dos recursos da educação básica. Só que ele falou que esses cortes e contingenciamento poderiam ser revistos caso a reforma da Previdência fosse aprovada. Isso, para mim, parece uma chantagem. Será que o governo não consegue... Olha o nível da politicagem onde a gente chegou, né? Eu não sei pra vocês, mas pra mim isso parece uma grande chantagem e é praticamente o governo assumindo que não consegue articular esse projeto dentro da sua base no Congresso Nacional e que agora vai amarrar orçamento aqui e ali para pressionar para que os deputados federais consigam aprovar esse projeto. Esse resumão que eu trouxe para vocês é só para mostrar um pouco da complexidade que está acontecendo no nosso país por conta dessa causa.
Para mim, a pauta da educação é a mais importante de todas, porque é essa pauta, acima de qualquer outra, que pode nos ajudar a acabar com todas as crises que nós estamos vivendo no longo prazo. Não tem hoje nenhum país no mundo que conseguiu superar suas crises sem ter investido na educação de qualidade. A educação hoje pode ajudar a solucionar 4 problemas centrais na sociedade brasileira. Quer ver? O primeiro é a violência. Hoje no Brasil, 55% da população carcerária tem idades entre 18 e 29 anos. Mas dessa galera, 75% não concluiu nem o ensino médio e 50% não concluiu o ensino fundamental. Então parece muito irônico pra gente que as pessoas que estão envolvidas no crime organizado são as que menos tiveram acesso na educação. Quando a educação não chega às pessoas, as oportunidades também não chegarão. Ou melhor, tem uma que tem mais e mais chegado a quem é vulnerável a esse acesso: o crime. O segundo problema é a posição do Brasil no ranking de competitividade global. O Fórum Econômico Mundial, aquele fórum lá onde o Bolsonaro foi na Suíça e fez a gente passar uma vergonha internacional, emite relatórios anualmente falando sobre quais são os fatores que levam os países a terem maior competitividade global. Dos 12 pontos estabelecidos como fatores de sucesso para a competitividade, 6 têm impacto direto da educação, como saúde e educação primária, educação superior e treinamento, eficiência no mercado de trabalho, preparo tecnológico, inovação, entre muitos outros. No ranking de competitividade global, que inclui mais de 160 países, o Brasil está na posição 72ª. Atrás de países como México, Peru e Colômbia, o maior país da América Latina, com um dos 10 maiores PIBs do mundo, atrás de outros companheiros que têm riquezas bem menores em termos econômicos, na mesma região. O problema número 3 é a baixa produtividade do Brasil. Entre 1980 e 2010, o Brasil avançou bastante com o número de séries que um cidadão acaba recebendo da escola. Hoje, a gente estuda mais, a gente termina o ensino médio, a gente faz faculdade, etc. Antigamente não acontecia isso para todo mundo. Mas não avançou com a sua produtividade, que é a capacidade de produzir mais com o conhecimento que a gente tem hoje. Ou seja, uma pessoa que termina o ensino médio hoje não está produzindo mais do que uma pessoa que terminou só o ensino fundamental há 30 anos. E isso é muito diferente de países como a Coreia, a Malásia e o Chile, que tinham índices de produtividade semelhantes ao do Brasil lá atrás, mas que avançaram muito mais do que o nosso país nesse mesmo período de tempo. O problema número 4 é a falta de visão que nós temos do impacto da educação em outras áreas. Hoje, a educação poderia impactar no combate à corrupção, na promoção da ética, na construção de um sistema de saúde com qualidade, nos debates de gênero, entre diversos outros debates que são importantes para a nossa democracia. Mas, acima de tudo, a educação é um direito fundamental e básico, humano. E está lá na nossa Constituição. Então dizer que você vai resolver os problemas das contas públicas no Brasil ao tirar dinheiro da educação é, na verdade, dizer que você está tirando do Brasil o acesso ao seu futuro. A educação de qualidade não é só uma necessidade, é uma exigência. Mas o nosso país não prioriza essa pauta. Bloco 2. 3 chocolatinhos e meio. 3 chocolatinhos e meio. A gente não tá falando pra pessoa. Não entra na minha cabeça como que no século XXI, em 2019, 55% das crianças no Brasil são analfabetas funcionais. E 93% de jovens como eu terminam o ensino médio sem saber interpretar textos simples ou resolver simples exercícios de frações. Para vocês terem ideia, existe um exame internacional chamado PISA. É uma prova que é aplicada em vários países, na mesma série, com os mesmos tipos de alunos, para verificar o rendimento desses alunos na educação. E para indignar muito mais, os dados desse exame mostram que os 10% dos melhores alunos que têm as melhores notas no Brasil têm notas equivalentes aos 10% daqueles com as piores notas do Vietnã. O Vietnã
é um país marcado por uma história cheia de guerras, onde muita gente morreu, cheio de ditaduras, mas que investiu na educação. E hoje colhe os frutos desse investimento, porque o seu crescimento econômico está aceleradíssimo. Mas espera aí, a educação no Brasil é tão ruim assim? Não. Existem modelos muito bons e exemplos e práticas que podem ser replicados. Por exemplo, em 1970, a gente tinha uma taxa de atendimento escolar, ou seja, de acesso às vagas na escola, de 48%. Já em 2015, a gente conseguiu chegar em 94,2%. Isso é muito progresso. Mas, por outro lado, devemos pensar que estar na escola não significa necessariamente estar recebendo uma educação de qualidade. É por isso que a gente está vendo uma taxa tão grande de evasão escolar. Só aqui no Ceará, nós temos mais de 750 mil jovens que não estão estudando e nem trabalhando. Então, galera, o que a gente está vendo hoje no Brasil, na verdade, é uma crise de aprendizagem. De 2012 para cá, a gente tem visto na nota do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, notas que estão caindo em português, em matemática e em ciências. E tem países por aí com PIB per capita inferior ao nosso, ou seja, o quanto que cada país gasta por pessoa, com índices muito melhores do que o do Brasil. E agora eu vou dar para vocês 4 dados que ajudam a entender o porquê que o estudante brasileiro não está conseguindo aprender. O primeiro lugar é a desvalorização da carreira docente, que faz com que ela esteja longe de atrair os melhores estudantes no Brasil. Hoje, 70% dos estudantes do curso de pedagogia tiveram nota no Enem abaixo da média. E desses, 20% tiraram notas tão baixas que nem poderiam ter recebido o certificado do ensino médio, com pontuação chegando aí a 450 pontos. Pense aí no negócio desse, galera. A gente não está conseguindo atrair boas pessoas para se tornarem os professores, que são os principais profissionais dessa nação. E o segundo dado é que a formação pedagógica no Brasil não está preparando mais as pessoas para a docência de fato. Comparando o Brasil com Singapura, que é um dos países com um dos melhores índices educacionais do mundo, o currículo brasileiro em pedagogia apresenta 28 matérias em teoria da educação contra apenas 8 em Singapura. Por outro lado, Singapura apresenta 33 disciplinas voltadas para a prática na educação, ou seja, o que ensinar, como ensinar, quais são as formas inovadoras de ensino de hoje, contra apenas 9 no Brasil. Isso significa que a gente hoje prepara os nossos pedagogos com muita teoria, mas não os prepara para os desafios da sala de aula, para a vivência, para as novas matérias, para a vivência do dia a dia, para as novas tecnologias, para a inovação, etc. E isso está errado, já está comprovado mundialmente. O terceiro dado que eu compartilho é que os nossos alunos estão pouco expostos ao aprendizado na nossa educação. Enquanto no Brasil os alunos passam cerca de 4,5 horas na escola, em países desenvolvidos os alunos passam de 6 a 7 horas na escola. E isso já está mudando. Inclusive aqui no Ceará, com a expansão do modelo de escolas integrais. Eu espero em outro vídeo poder contar para vocês o porquê que o Ceará arrasa tanto na educação, mas não vai ser esse vídeo de agora. O quarto dado é que a educação tem resultado desigual dependendo do nível socioeconômico onde se encontram as escolas e as comunidades atendidas. Em escolas públicas localizadas em bairros pobres, somente 22% dos professores conseguiram completar 80% ou mais do conteúdo previsto para o 9º ano. Já em escolas particulares localizadas em bairros mais ricos, mais de 80% dos professores conseguiram completar 80% ou mais do conteúdo previsto. E isso são dados voltados para 2016, tá? Ou seja, nas escolas mais pobres, os professores quase não conseguem terminar o conteúdo, enquanto que nas escolas mais ricas, os professores conseguem quase terminar todo o conteúdo. Então, isso reflete muito, por exemplo, no resultado do vestibular, onde os alunos de escolas mais ricas conseguem, de fato, entrar e tomar as melhores vagas dos melhores cursos, enquanto que na escola pública o aluno tem mais dificuldade. Essa aí é a raiz da desigualdade no Brasil hoje. Era para todo mundo entrar.
E o quarto dado, galera, é que no Brasil a gente ainda tem em 75% dos municípios a prática de indicar diretores politicamente. Porque o vereador indicou para o diretor daquela escola, aquela pessoa vai dirigir os alunos e a educação daquela instituição. Isso está muito errado. Como é que essas pessoas vão trabalhar pela educação dentro dessas escolas sem ter a formação específica para estar à frente desse exercício? Mas quem que a gente vai culpar por isso? Os políticos? Também. Mas a gente tem que saber quais políticos que a gente tem que cobrar. No Brasil, quem tem a responsabilidade sobre a gestão financeira e do ensino na educação básica são os municípios, ou seja, Fortaleza, Maracanaú, Juazeiro do Norte, etc. Quem tem responsabilidade sobre o ensino médio é o governo do estado. Porém, apesar desses governos municipais e estaduais terem propriedade sobre gestão e ensino da educação, quem legisla e define quais serão as matérias dos ensinos e que também define diversas regras que limitam esse financiamento é o Congresso Nacional e o presidente. Logo, tem um problema aí com o nosso pacto federativo, que coloca a faca no pescoço dos nossos municípios e que quebra os seus orçamentos em muitos casos. Aí muita gente culpa apenas o prefeito e o vereador sobre os problemas da educação, mas na verdade a gente tem que pensar também nos nossos deputados federais e nos deputados estaduais, que são pessoas que vão legislar sobre esse assunto. A gente tem que aprender a votar em todas as posições. Mas como que a gente de fato muda todos esses problemas? Você tem alguma ideia disso? Algum político já apresentou alguma proposta específica para isso? 3 chocolatinhos e meio. 3 chocolatinhos e meio. A gente não tá falando pra pessoa... Bom, eu já estudei bastante sobre esse tema, mas hoje o que mais me interessa é a estrutura do projeto Todos pela Educação. Esse projeto diz o seguinte: a gente tem 2 principais desafios: criar uma estratégia sistêmica para a educação e colocar a educação como foco e prioridade na política do Brasil. No primeiro ponto, a gente tem que solucionar o básico e criar uma estratégia focada na alfabetização. Antes, a gente tinha o Mais PAIC, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa, mas dada a mudança da gestão e a conjuntura atual do nosso país, o programa não está seguindo em frente. Essa estratégia precisa seguir 12 pilares que têm elementos essenciais para a gente expandir a alfabetização e criar uma educação básica de qualidade. Dá uma pausa aí no vídeo agora para você ler os 12 pontos. Para quem se interessou, depois eu vou fazer um vídeo falando de cada um desses pontos, tá bom? Agora, o segundo desafio: colocar a educação como prioridade na política do nosso país. Por exemplo, a gente tem que resolver essa questão do financiamento da educação. O Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, e que hoje ajuda mais de 70% dos municípios brasileiros a pagar a folha de salário dos seus professores, vence em 2020. Porém, ele não está na agenda de planejamento do governo federal e nem nas suas prioridades. Ou seja, se ele não passar em 2020, a gente vai ter uma crise seríssima na administração pública e pode esperar pelas greves dos professores ao redor de todo o país. Agora, quais são outras prioridades para a educação no Brasil? Montar um time de excelência para estar à frente da parte da educação nos estados, nos municípios e no governo federal. Aqui no Ceará e no município de Fortaleza, a gente tem esses times de excelência. Agora, no governo federal, não. E a gente tem visto isso na mídia. Outra prioridade é a gente manter os projetos que eram bem-sucedidos e que tinham impactos positivos da gestão passada em novas gestões que estão assumindo. Não faz sentido só porque o meu partido é de oposição e eu ganhei a eleição, eu mudar completamente todos os programas e as políticas públicas de um governo anterior. Porque nisso a gente compromete talento, dinheiro, tempo, dados e diversas experiências que os governos passaram anos para desenvolver. Agora, o que não é prioridade política?
usar a educação somente como slogan de campanha. Hoje muita gente levanta a bandeira da educação para se promover em campanha, não é mesmo? Você provavelmente já viu candidatos que levantaram essa bandeira, mas você lembra das suas propostas? Você lembra dos programas detalhados? Então a gente tem que aprender a solicitar um programa detalhado, propostas específicas para solucionar os principais problemas da educação no Brasil. Acabar com essa falácia de que a gente precisa apenas de mais dinheiro. Não, nós não precisamos só de mais dinheiro. Nós precisamos também executar o orçamento que nós temos. Mas por que, então, que a educação não é uma prioridade? Vocês já perceberam que toda vez que a gente tem uma crise, o primeiro orçamento para onde os políticos vão é o da educação. E não estou falando só do governo Bolsonaro, não. Vários outros governos também fizeram a mesma coisa. O desmonte da educação no Brasil é um projeto antigo. O custo político de investir na educação é muito baixo. Por quê? A educação não dá um resultado muito rápido. Eu estou investindo em educação básica agora, mas o resultado só vem daqui a 5 anos, 10 anos. Então, para um político que só pensa em se reeleger, e que são muitos hoje no Brasil, não vale a pena colocar dinheiro lá porque não mostra nada sendo feito para a população. É mais benéfico investir em alguma obra, mostrar para a população algo que foi feito de concreto ali com aquele governo. Mas a política não deve ser somente para coisas de curto prazo. A gente está em mandatos políticos para garantir que as gerações futuras se beneficiarão das escolhas que nós faremos hoje. E a educação sempre precisa ser a escolha certa. Mas a gente tem que sempre se perguntar, nós elegemos pessoas para continuarem nesse fluxo de se reelegerem simplesmente para ter acesso ao poder ou para de fato tomar decisões hoje que impactarão nas vidas das gerações futuras? Porque eu acredito que, para mim, é por isso que eu voto e eu pratico isso na escolha dos meus candidatos. Então a gente precisa entender que a escolha da educação, apesar dela não demonstrar resultados rápidos, é sempre a escolha mais certa. Por outro lado, existe um custo político alto de eu mexer na educação e der alguma coisa errada. Como aconteceu, por exemplo, no interior do Ceará, quando tentaram cortar o salário dos professores em 50%, isso gerou uma grande greve de professores, uma grande mobilização no Estado. Nós já vimos isso acontecer várias vezes aqui. Então os políticos não querem esse peso nas suas costas e acabam simplesmente não mexendo na educação. A população sabe que a educação é importante, não é? Tenho certeza que você considera a educação como algo importante. Mas as pesquisas mostram que esse não é um dos temas mais importantes. A educação é o 6º problema mais importante para a população. E isso tem muito a dizer com a questão da dignidade. Talvez a gente não esteja alcançando nem o mais básico do básico e por isso a gente não consegue enxergar o benefício e o valor da educação. E também porque eu acredito que muitos dos nossos pais, principalmente nós que nascemos na periferia, não tiveram acesso a uma educação de qualidade, não foram à escola. O meu pai, por exemplo, só terminou até o ensino médio e quando ele já tinha mais de 40 anos. Então, para ele, eu estar na escola garantia que eu estava tendo acesso a uma educação de qualidade. Mas não, estar na escola e educação de qualidade, como eu falei, são coisas diferentes. Então, a gente precisa agora, na nossa geração, passar a questionar a qualidade da educação, o que é que faz sentido, para a gente poder mudar o sistema. E para finalizar, que eu sei que esse vídeo já está bem longo, como é que nós, pessoas, sociedade, podemos ajudar a priorizar a educação na política? A primeira questão é entender esses dados técnicos e as soluções técnicas. Muita gente diz que a pauta da educação é uma pauta política e que ela não deve ser tecnocrata. Na verdade, o que a gente tem como discurso técnico foi construído pela política, através de diversas conferências, convenções, conselhos, debates, pesquisas científicas, melhores práticas, etc., desenvolvidas no Brasil por décadas. Logo, a gente tem que se apropriar dessas técnicas porque é isso de fato que muda a educação na sua estrutura. O que a gente precisa no Brasil é uma reformulação da estrutura da educação. O primeiro ponto é a gente entender que a gente precisa de uma reforma estrutural na educação. E isso passa por a gente defender o viés político dela, mas também o viés técnico, as mudanças específicas, práticas, como essa do Fundeb que eu falei, como o financiamento indutor via ICMS, como essa questão da criação de uma base nacional docente para os professores de pedagogia, entre outras. O segundo é a gente fortalecer a narrativa pública
de que a educação é sim o fator mais importante para o desenvolvimento do Brasil. A gente tem que falar da educação como indutor de fato de progresso econômico, progresso social, e isso tem que ser apelativo e convencedor para todas as ideologias políticas, da esquerda até a direita. Não adianta a gente discutir eficiência de gastos, cortes em gastos no geral, sem discutir o impacto que isso vai ter no futuro na nossa educação. A gente precisa priorizar. E se a educação é o que de fato nos dá maiores resultados no longo prazo, eu acho que é isso que a gente tem que priorizar, não é mesmo? E o terceiro é que a gente tem que aprender a cobrar os principais influenciadores, candidatos e políticos do Brasil quais são os seus projetos específicos para a educação. Eu repito, nós queremos um plano detalhado de mandato para essa pauta, seja você do executivo, do legislativo. Nós temos o direito de cobrar, não somente na época de campanha, vendo as propostas, analisando, debatendo, mas depois que os políticos se elegem também. A nossa participação na política, na verdade, começa quando os nossos candidatos são eleitos, porque aí a gente vai entrar dentro dos mandatos e cobrar respostas para os nossos anseios como população. Para cobrar, você pode ir nos gabinetes, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, no Congresso Nacional, você pode mandar e-mail para os seus deputados, você pode ir hoje nas redes sociais, você pode participar de audiências públicas, fazer abaixo-assinado, fazer ações públicas. Tem diversos instrumentos hoje de participação da sociedade civil, de controle social, que estão disponíveis para a gente poder atuar e influenciar e pressionar os nossos políticos sobre essa pauta. Bom, pessoal, é isso. Melhorar a educação é uma tarefa da nossa geração. A gente precisa dar voz a todos e todas, porque essa é a única forma em que os nossos jovens e adolescentes conseguirão ter as mesmas oportunidades e chances de escolher sobre o seu futuro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se sensibilizado sobre esse tema e que queiram construir com a gente aqui desse canal mais discussões sobre educação. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui embaixo no canal, curtam, compartilhem esse vídeo com seus familiares, amigos, no WhatsApp, no Facebook. E se você quiser comentar, adicionar algum dado, questionar alguma coisa, vai aqui embaixo mesmo na caixa de comentários e a gente pode conversar por lá, tá bom? Valeu e até o próximo vídeo.